Olá, tudo bem? Professor Ricardo Alencar falando aqui, e hoje a gente vai começar uma série de aulas sobre função exponencial. Eu espero que você acompanhe todas para entender bem essa função e como ela é importante para descrever muitos fenômenos, muitas situações em nossa vida. E um exemplo assim que é muito comum mesmo é falar de crescimento populacional, principalmente por causa daquela ideia do Malthus, né? Crescimento populacional vai crescer numa progressão geométrica, enquanto que o alimento cresceria com progressão aritmética, e o que não se comprovou uma verdade absoluta. A população realmente cresceu bastante nos últimos 200, 300 anos. Se você colocar um mapa, né, de mais ou menos a população mundial, por estatísticas aproximadas, você tem aí que a partir de 1700, 1800 principalmente, houve um crescimento assim assustador, podemos dizer assim, em relação a todos os outros movimentos da história, né? Você tem aqui, olha, esse gráfico aqui mostra o seguinte: acréscimo de população por século, né? Dado em milhão. Então 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5, 6, assim vai. E aqui séculos, tá? Entre 1500 e 1600, 1600 e 1700, 1700 1800, 1800 1900, 1900 2000 e a partir de agora. Então isso aqui é um dado de acréscimo, tá? Então você percebe, ligando os pontos, só de acréscimo, não estou falando nem população, né? Você tem isso aqui. Então o gráfico, ele mais ou menos era uma coisa meio comum aqui assim, ser mais ou menos. Havia um crescimento, mas um crescimento bem lento, às vezes diminuição. E de repente, a partir de 1700, houve um crescimento maior, e a partir de 1800, 1900 e 1900 até 2000 foi gigantesco. Prova disso é que no último século, né, o século XX, a explosão demográfica chamada foi tanta que não teve nenhum outro comparativo na história da humanidade. Atingimos aí os 7 bilhões, estamos caminhando, se já não chegou nos 8 bilhões, assim vai, né? Deveu-se principalmente ao desenvolvimento tecnológico, e isso aumentou a produtividade humana. Com isso, teve, por exemplo, fazer mais comida para mais pessoas fez com que mais pessoas sobrevivessem. Outra coisa que contribuiu enormemente, o desenvolvimento da medicina, da saúde, né, da área da saúde, dos médicos, dos medicamentos, farmacologia, os cuidados, né, várias profissões foram médicos, enfermeiros, nutricionistas, cuidados mentais também, se desenvolveram bastante, e mais pessoas começaram a se desenvolver até a idade com mais idade, né? Então menos crianças começaram a morrer. Então você tem aí um conjunto de situações que fez com que a população crescesse muito. E a gente observa, por exemplo, aqui, ó, entre 1800 e 2000, e isso aqui está pouco porque é só de 2000, uma projeção para 2100, a gente não sabe como é que vai ser, se realmente vai acontecer, se vai diminuir, se vai manter e tal. Mas pelo menos aqui entre 1800 e 2000, você tem aí um crescimento aí muito gigante, diferente daqui, né? Quem conhece o estudo de funções servem para modelar situações. Então nós temos a função chamada função polinomial, que o gráfico dela é uma reta para cima ou para baixo. Nós temos a função quadrática, que é com essa carinha aqui assim, né? Ela tem uma parábola para cima ou para baixo. E se percebe, aqui tudo bem, poderia ser até uma função polinomial, mas esse pedaço aqui que a gente está vendo, entre 1800 e 1900, não parece seguir a mesma ordem. Então, qual é a ideia aqui? Vai ter que ser uma outra função que não essa que a gente já conhece como chamada função polinomial. E podia ser até a cúbica, mas também mais ou menos, né? Porque a cúbica ela tem outros comportamentos. Então você tem aqui assim, ó, um crescimento bacana aqui, mas ainda parece linear, né? Parece ainda ou linear, vamos dizer polinomial do primeiro grau, tá bom? Então, ó, vamos ter outro exemplo aqui assim, ó, crescimento mundial da população chegando aos 7 bilhões. Então eu tenho aqui, ó, em 1800 nós tínhamos 1804, chegamos aqui
Cadê o nosso 2000? Aqui, ó, tá aqui, pronto, tá aqui. Então, aqui, ó, essa curva aqui, ela é uma curva, um crescimento assim assustador, não é não? Para quem estava acostumado, quem imaginar que você é um alienígena acompanhando a história da humanidade e vendo aquela coisinha mais ou menos mesmo tanto, às vezes diminuindo, às vezes aumentando e tudo mais, tá? Então, para entender isso daí, a gente vai fazer um exemplo desse crescimento e só um dado assim, para você não ficar assustado que vai crescer indefinidamente. Parece que não. Parece que a tendência da humanidade é se estabilizar em torno dos 10 bilhões. Alguns dizem 11, 12 bilhões. Isso vai, a tendência é que isso ocorra por vários motivos. Um deles é o seguinte: com o crescimento populacional e com o desenvolvimento da técnica, existe um crescimento na riqueza, de um modo geral. E o crescimento na riqueza, nos países que são mais ricos, parece que seguiu essa tendência. O número de filhos por casal diminui, o número de relacionamentos entre casal também acaba diminuindo, e parece que vai haver uma estabilização aí lá para 2100. Eu não sei, eu não estarei provavelmente vivo até lá, talvez você esteja, de repente descobre aí o remédio da prolongamento da vida, né, com a própria técnica. A gente vai ter que ver isso. Existem até uns filmes interessantes sobre isso, né? O que vai acontecer com a humanidade quando a gente consegue atingir essa situação aí de prolongamento da vida, tá bom? Então, continuemos aqui nosso caso aqui, nosso exemplo. Olha só. Então, este caso aqui, ó. Os dados do último censo demográfico ocorrido em 2010 indicaram que naquele ano a população brasileira de 190.755.799 habitantes estava crescendo a essa taxa aqui de 1,2%. Ou seja, a cada ano aumenta 1,2%. É um crescimento, né? A gente representa esse crescimento assim: o 100% daquele ano mais 1,2% referente à população desse ano, tá bom? Então essa é a nossa a descrição que está acontecendo aqui. A taxa de crescimento populacional leva em consideração natalidade, mortalidade, migrações, etc. Suponha que tal crescimento seja mantido para a década seguinte, né, entre 2011 e 2020. Então, lá em 2010 estava essa população inicialmente com esse crescimento, e 2011 até 2020 vai manter essa taxa de 1,2. Né? Nessas condições, qual seria a população brasileira ao final de X anos? Então, vamos generalizar, né? Entre 1 e 10, evidentemente, porque muita coisa pode acontecer. A taxa pode aumentar, a taxa pode diminuir, mas o interessante é a gente entender um pouco aí esse processo de modelização matemática, modelagem matemática comum, o pessoal gosta de falar. Então, olha só, 2010, você tem o seguinte: 2010, nós temos a população de 190.755.799. Opa, 799. A questão é, passado o ano vai aumentar, ou seja, em 2011 vai aumentar 1,2%. Então era o que nós tínhamos aproximadamente aqui, ó, 191, tá arredondando, tá? Isso aqui tá arredondando 191 milhões em 2010, mais a taxa de 1,2% dessa quantidade. E aí você soma 191 mais 1,2, né, convertendo lá em número absoluto, número decimal, né, dá 0,012. Você faz esse produto, usando a propriedadezinha bem tranquila aqui de colocar o fator em evidência. Você coloca o fator em evidência aqui, vai dar 1 e vai sobrar 0,012, né, o que dá 1,012. Então isso aqui a gente chama de taxa de crescimento, tá? Taxa é um fator, né? Fator da taxa de crescimento, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Vai ser 1,012, ou seja, vai ser um pouquinho maior do que antes, né? Vamos utilizar uma calculadora para não perder muito tempo, né? Que tem que fazer todo o produto, tudo mais. Então vamos fazer aqui uma calculadora até para você ver como é que funciona, né? Usando exponencial. Então eu estou de posse aqui, né, de uma calculadora. Você no seu celular, você pode ter isso daí. É importante que você coloque na função calculadora científica, porque na científica tem outras
operações, né, que não são as básicas. Tem aqui, ó, exponencial, a potência de 10, o logaritmo natural, que a gente vai futuramente falar, né, quando a gente fala de função logarítmica. Tá aqui, ó, exponencial, módulo, o inverso, x ao quadrado, né, usar os valores. Então aqui, olha só, 1,012 vezes 191. Então, esse valor aqui, ó, 193,292, tá? 193,292. Se eu usasse esse valor aqui, 190,755, já que a gente está com a calculadora, vamos usar... Cadê aqui? Dá para zerar tudo? Não sei onde é que... Tá aqui, ó. 190, pegar o valor dado, né? 755,799 vezes a taxa de crescimento 1,012. Pronto, tá aqui, ó. 193,044,868 seria o valor disso daí. O aproximado seria 1,012 vezes 191, certo? Ou eu posso apresentar esse valor aqui fazendo esse produto aí. Só que é o seguinte, aqui como a gente está querendo entender a função exponencial, eu não vou dar esse resultado, então a gente vai apagar esse daqui. A gente não vai utilizar esse resultado, por quê? Se eu quiser no ano seguinte, 2012, eu teria que pegar esse valor anterior, né, em 2012. Eu teria que pegar esse valor anterior, ou esse que eu calculei, e pegar este valor e multiplicar pela taxa de crescimento, né, do ano seguinte. Então, ó, tá aqui o valor e tal, como é que fica? Então, eu estou pegando o ano anterior e multiplicando de novo pelo fator de crescimento. De forma bem simples é o seguinte, deixa eu apagar aqui para não ficar um negócio muito carregado, tá? Se eu pegar 2012, se eu pegar aqui, eu vou fazer aqui, ó. Se eu pegar 2012, eu pego o resultado do ano anterior, é esse daqui, e multiplico pela taxa de crescimento que se manteve a mesma deste ano. Aí, se você reparar, ó, isso aqui dá 1,012, 1,012 dá 1,012 vezes 191 ao quadrado, 1,012. Por quê? Porque é esse vezes esse. No ano 1, foi elevado a 1. No ano 2, foi elevado a 2. Pela mesma raciocínio aqui, população em 2012, que deu, né? Mais o crescimento de 0,12%, coloca em evidência, vírgula, vira 1,012 ao cubo. Ou seja, eu pego esse resultado e multiplico pela taxa do crescimento do ano, 1,012. Então vai dar 1,012 ao cubo vezes 191. Tá? 191, que é o nosso valor aproximado lá de 2010. Então eu posso fazer isso sucessivas vezes até 10. Tá? Eu posso fazer isso sucessivas vezes até 10. Então deixa eu apagar aqui assim para a gente não ficar com o negócio muito carregado, né? Muito cheio aqui. Aí não vai entender nada, tá? Então deixa eu apagar. Deixar aqui só a explicação básica, né? Para não ficar um negócio muito cheio. Então o fator da taxa de crescimento, que é esse daqui, ó, 1,012. Aí eu pego cada ano, né? Ano 1, 191 vezes 1,012 elevado a 1. Ano 2, 191 vezes 1,012 ao quadrado. Ano 3, 191 vezes 1,012 ao cubo. Aí você pode, ano que eu não sei, x, n, a, ano, um número que eu não sei, pelo padrão que a gente estabeleceu aqui, o que é que vai ser? O 191, que é o valor aproximado, vezes 1,012 elevado a quê? A x. Tá? Esse x aqui é uma variável. É uma nova forma de função que não é necessariamente ao quadrado elevado a 1, né? Pode ser elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. Neste caso aqui, por conta das restrições do nosso modelo, até o ano 10. Mas, de repente, isso poderia se manter indefinidamente. Então, essa é a ideia da função exponencial. Tá? Matematicamente, a gente elabora essa função exponencial, né, de uma forma mais abstrata, né, da álgebra,
mas que vai nos ajudar futuramente, tá? Então a definição é, dado o número real A, tal que A é maior que 0 e diferente de 1, porque senão 1 elevado a x sempre vai dar 1, não vai mudar, chamamos função exponencial de base a função f de r em r, ou seja, dos reais para os reais, que associa cada valor de x a um número real a elevado a x. Tá? Em símbolos tá aqui a função, né, essa aplicação de reais a reais, associa, aqui a gente chama o conjunto de partida, a gente chama de, você conhece, né, domínio. Esse aqui é o conjunto de chegada, que é o contra-domínio, se for o geralzão, mas os que são possíveis, os que geram, né, o resultado é a imagem. Tem uma diferença. Às vezes o contra-domínio é igual à imagem, mas não necessariamente sempre isso vai ocorrer. Deixa eu apagar aqui para não ficar nada muito carregado, tá bom? Então, exemplos. Tá aqui, ó. Quem é o A? O A é igual a 2. Então, ó, dado o valor de x, eu posso escolher qualquer valor de x, 1, 0, menos 1. Aqui é diferente de 1 é maior que 0, tá? Nesse caso, aqui. Aqui, ó, 10 elevado a x. Aqui é o 10, potência de 10. Meio, 0,5, é um número racional, né? Ou seja, um número real. Raiz de 2 é um número irracional, ou seja, um número real. 3 elevado a x, então você vê aqui os valores, né? Aqui o A vale 10, aqui o A vale meio, aqui o A vale raiz de 2, ou a gente pode reescrever isso como sendo também uma potência, no futuro a gente mostra. E aqui o A vale 3, tá bom? Então, essa é a nossa função real definida, função exponencial, né, que vai dos reais nos reais, definida aqui de modo mais genérico, aí, abstrato, né, algébrico, tá bom? Legal? Então, vamos continuar. Então, bora primeiro, para a gente ir para frente, vamos voltar um pouco, fazer uma revisão, é o final dessa aula agora, a maior parte dessa aula, na verdade, foi só para definir e entender a função exponencial. Agora eu quero sentar umas bases aí que a gente vai precisar recordar, e recordar é viver, né? A gente vai lembrar aí da potência, tem aqui no canal alguns vídeos, né, sobre isso, mas aqui a gente sempre é bom revisar, tá bom? Então, lembrando, o que é potência de um expoente, né, natural, né? Dados um número real A e um número natural N, com N maior que 2, chama-se potência de base A e expoente N, o número A elevado a N. Né? O que significa isso? É que, por exemplo, se 3 elevado a 2, significa que é 3 vezes 3. Tá? Se é menos 2 elevado a 3, significa que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se é 2 terços elevado à quarta potência, é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Se é menos 0,1 elevado a 5, é menos 0,1 vezes menos 0,1, menos 0,1, menos 0,1, menos 0,1, 5 vezes. Tá? E todos esses têm valores nos reais, certo? Lembrando lá dos reais. Bom, algumas coisas interessantes. Quando é 0, né, 0 a terceira, então é 0 vezes 0 vezes 0, tá 0. 0 elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, vai dar 1. A gente demonstra isso através das propriedades, mas eu quero que, se você não sabe, porque entenda isso, né? 0 elevado a 0 dá 1, e 0 elevado a 1 dá 0. Por que, Ricardo? Porque é um 0. Qualquer número elevado a ele é ele mesmo, tá? Outro caso aqui, ó. 3 elevado a 0, 1. Menos 2 elevado a 0, 1. 5 elevado a 1, 5, é ele mesmo. 1 sétimo elevado a 1, 1 sétimo. Tá? Menos 3 elevado a 1, menos 3. Dá uma diferençazinha aí, do 0 para 1, só para você recordar. Ó, 3,2 ao quadrado é 3,2 vezes 3,2. 0 elevado a 5 é 0. Menos 8 elevado a 1, menos 8. 7 elevado a 0, 1. 1,5 elevado a 3, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Tá bom? Me interessa mais você entender aqui, compreender. Qualquer dúvida, eu não sei fazer isso, você faz multiplicação termo a termo ou usa uma calculadora para facilitar o seu tempo. Se você está se preparando para alguma prova, alguma coisa que não vai poder usar a calculadora, deixa a calculadora de lado, ou use a calculadora e depois, ou ao contrário, né, faça antes e use a calculadora para confirmar, para você ir entendendo todo o processo, tá bom? Muito bem, então, relembrar as propriedades. Eu não vou demonstrá-las, apenas relembrá-las, tá? Propriedade aqui, A e B são reais e M e N são naturais, né?
são dos conjuntos dos naturais. Então, A elevado a M, A elevado a N é a soma de M mais N, tá? Se não sabe, é a aplicação, 2 elevado a 2 vezes, tem que ser o mesmo A, né? 2 elevado a 3 é 2 elevado a 2 mais 3, 2 elevado a 5, tá bom? A elevado a M sobre A elevado a N, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2, então é 2 elevado a 3 menos 2, dá 1. A vezes B elevado a N é distributivo, né? A elevado a N, B elevado a N. Na divisão também, A sobre B elevado a N é A sobre N dividido por B sobre N. E potência de potência é o produto M vezes N. A elevado a M elevado a N é A vezes M vezes N. Tá, aqui está de forma geral, tá? Genérica aqui, vamos lá de novo, né? Geral. Só que nos exercícios vocês vão acabar percebendo que a gente vai usar bastante, tá? Potência do expoente inteiro negativo, lembrando, né? A elevado a menos N, eu posso reescrever como sendo 1 sobre A elevado a N. Por exemplo, 3 elevado a menos 1, 1 sobre 3 elevado a 1. 2 elevado a menos 2, 1 sobre 2 elevado a 2, tá? 2 elevado a 2, nesse caso aqui, 1/4. Aí, olha só que interessante, aqui, ó, 2 terços elevado a menos 1. Qual é o efeito que provoca? É 3 elevado a 1, inverte, né? Sobre 2 elevado a 1, ou seja, 3 meios, tá? Eu posso até colocar assim, ó, 3 meios elevado a 1 também. Posso reescrever de diversas formas. 0,1 elevado a menos 2, ó. Então dá 1 sobre 0,1 elevado a 2. Isso é uma forma de você fazer. Isso aqui vai dar 1 sobre 0,01. Ou a gente pode fazer de outro jeito. Aí a divisão vai dar 100. A gente pode fazer assim, ó. Aí você vai ter que escolher o melhor caminho. Eu posso escrever 0,1 como sendo 1 décimo elevado a menos 2. Aí inverte. Fica 10 ao quadrado dá 100 sobre 1 ao quadrado. Né? Ou seja, o resultado dá 100. Tá bom? Então, é esse tipo de manipulação que você pode fazer e deve fazer, é para você entender essa coisa, tá? Então, ó, 1 sobre 2 elevado a 3. Ó. Então, 1 sobre 2, eu posso escrever isso aqui como sendo, aqui é menos 3, aqui é menos 3. Por quê? Porque 1 a menos 3 dá 1. O próprio 1, né? O 1, qualquer expoente positivo ou negativo dá ele mesmo. Pela propriedade, por essa propriedade aqui, eu estou retornando, ó. Dá 1 sobre 2 elevado a menos 3, porque é distributivo. E aí, ó, inverte. Fica 2 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3. Aí dá 2 a 3 é 8, 1 a 3 é 1. Então dá 8. Repara que às vezes as pessoas pulam essas etapas, não mostrando o passo a passo. Tá? Então, cuidado, porque só podemos operar na matemática a partir das propriedades daquele conceito, daquela definição, tá bom? Muito bem, então aqui, olha só, um grupo de exercícios que vamos fazer rapidamente, porque isso aqui é uma revisão, não é uma aula sobre o assunto, tá? Uma aula sobre o assunto seria mais demorada, eu mostraria cada um devagarzinho, mas aqui é para você entender. 5 a terceira é 5 vezes 5 vezes 5, dá quanto? 125. Menos 5 a terceira é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Aí dá menos, menos, mais, com menos dá menos. O que é que significa isso? Que quando for expoente ímpar, valor negativo permanece negativo. Se for expoente par, vai ficar positivo. Tá? 5 a menos 3 é 1 sobre 5 a terceira, ou seja, 1 sobre 125. Tá? Bom, tá rápido, hein? Aqui, ó, dá menos, porque é expoente ímpar. 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27. Tá bom? Tenta fazer mentalmente aí. Ó, aqui, ó, 1 sobre 50 menos 2. Então eu inverto, fica 50 sobre 1, que dá 50, elevado a mais 2, tá? Então aqui dá 25, 0, 0. Como é que eu sei isso? Ora, aqui é uma coisa interessante. Eu posso já mostrar aqui para vocês uma propriedade. Ó. 50 não é 5 vezes 10 ao quadrado? É. 5 ao quadrado, 10 ao quadrado. Dá 25 vezes 100. Isso vai dar 2.500. Tá bom? Isso aí a gente faz mentalmente. Menos 11 sobre 7 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá quanto? 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Tá? Qualquer número elevado a 0 dá 1.
menos 2 à quinta potência. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 32. Só que mantém o sinal negativo, não é isso? Menos 32. É menos dá o quê? Mais 32. Tá bom? Ou 32 simplesmente. Aqui, interessante. Menos 10 ao quadrado. Vai ficar positivo, Ricardo? Não. Porque aqui a potência deve ser feita primeiro, depois é que entra o sinal negativo. Porque a gente tem a ordem lá. Primeiro potência, depois soma e subtração e assim vai. Tá? Primeiro potência, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então aqui, ó, dá menos, aí 10 ao quadrado dá 100. Então é isso mesmo, tá? 10 a menos 3, o que é que vai ficar? 1 sobre 10 elevado a 3. Ou seja, 1 sobre 1000. Ou seja, 0,001. Né? A gente escreve 10 a menos 3, o 0,001, ou 1 sobre 1000. Isso é importante em notação científica, né? Olha só aqui, ó. Ah, vai ficar positivo. Calma, não sei. Vamos fazer por ordem, tá? Então dá menos. Aí, ó, menos 2 inverte. Fica 2 sobre 1 a mais 2, tá? Aí sim, menos 2 sobre 1 dá menos 2, não é isso? Menos 2 elevado ao quadrado dá menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. É o expoente par, realmente ficou positivo. Então ficou aqui mais 4. Menos com mais dá menos 4. Tá bom? Eu sei que está meio corrido, mas aqui é só para fazer uma pequena revisão, né? Bem rápida mesmo. Se você tem dúvida ainda sobre potenciação, é melhor fazer uma revisão bem mais detalhada sobre o assunto, tá bom? Vamos realizar então aqui umas operações bem rápidas com potenciação, né? E várias situações que a gente viu até agora. Então olha só. Aqui eu tenho 3 quartos ao quadrado vezes menos 2 ao cubo mais menos meio elevado a 1. Então, rapidamente aqui, ó, fica distributivo, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, fica 9 quartos, menos 2 ao cubo, como expoente ímpar, fica negativo, fica menos 8, mais menos meio, então fica menos meio, né? Mais menos meio, fica menos meio, como é elevado a 1, é o próprio menos meio, tá? Então, isso é igual a... Dá para simplificar, né? Então, que produto do positivo negativo dá negativo. Dá para simplificar dividindo por 4. 4 por 4, já que é um produto aqui, né? Vai dar 1 aqui e 2 aqui. 1 aqui e 2 aqui. Então, fica 9 menos 2, 18, menos meio. Então, para resolver aqui um MMC básico, né? É o 2. 2 vezes... 2 dividido por 1 vezes 18 dá menos 36, repete o menos 1 sobre 2 igual a menos 37 meios, tá? Aqui então você vê que a gente vai aplicando as propriedades de forma mais rápida, assim, comentar, assim, portanto é preciso que você compreenda o uso dessas propriedades nas soluções, não é isso? Ó? Aqui, ó, letra B. Vou repetir aqui, ó, meio elevado a menos 2 mais 1/3 elevado a menos 1. Então, ó, menos, né? Meio a menos 2 fica 2 sobre 1 a mais 2. Mais. Aí, o que some 1? Porque dividido por 1 é o próprio número. Então, é 2 elevado a mais 2. 1/3 a menos 1 fica 3 elevado a 1. Então, fica 2 ao quadrado 4 mais 3, 7. Tá bom? Letra C fica menos 2, 3 meios ao cubo, mais 1 elevado a 15, menos 2 a menos elevado a 1. Então, dá 3 ao cubo, 27, 2 ao cubo, 8, menos 2 vezes 27 dividido por 8, menos 2 vezes 27 dividido por 8, mais 1 elevado a 15, dá 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 15 vezes dá 1. Menos 2 elevado a 1 é menos 2, menos menos dá mais 2. Então ficou. Dá para simplificar aqui, né? Dividido por 2 dá 1, dividido por 2 dá 4. Então dá menos 27 quartos mais 3. Menos 27 quartos mais 3. Para resolver isso aqui, o MMC dá 1, dá 4, né? Que aqui é 1. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 3, 12. Menos 27
mais 12, dá menos 15 quartos, tá? Então, bem rápido, só para você compreender o processo do uso das propriedades em operações, tá? Olha só aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, 11 vezes 11 a quarta ao quadrado, vezes 11, dividido por 11 a sexta, tá? Então, repare, produto vai somar, potência de potência multiplica, então dá 11 ao cubo, vezes 11, 4 vezes 2, 8, né? Então vai dar 8 aqui, e aqui é 1, então vai ficar como? Vamos fazer aqui, então, com multiplicações e divisões usando as propriedades, tá? Então, repare que aqui, olha, tá 11 ao cubo vezes 11 a quarta ao quadrado vezes 11. Nesse caso aqui, quando não aparece nada, é 1. Né? 11 elevado a 1, que é o próprio 11. E aqui 11 a sexta. Bom, a multiplicação com a mesma base vai somar. Só que aqui tem uma potência de potência. Então, há um produto aqui, 8, né, que é 4 vezes 2. Então, vai ficar, olha. Então, já bem direto mesmo o resultado. Ó. 3 mais 8 mais 1. 3 mais 8 mais 1. E esse 6 aqui está no denominador, pela propriedade, é subtrair. Tá? Então, bem rápido, né? 3 mais 1, 4, mais 8, 12, menos 6 dá 6. Então, não precisa fazer aqui a potência, né? Que seria 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11. Daria isso, tá? Vai ficar, então, 11 elevado, aí a gente pode usar essa propriedade aqui, ó, x elevado, né, 11 elevado a 6, que é 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11, 6 vezes, dá 1.771.561, tá? Entendido? Mas é basicamente a aplicação sem muitos problemas. Aqui, ó, potência de potência é o produto, então aqui vai dar 12, 2 a sétima, 2 a terceira, a potência de potência aqui também vai dar 22, né? Então vamos lá. Letra B, vai ficar 2, aí ó, 12 mais 7 mais 3 menos 22. 12 menos 22 dá menos 10. 7 mais 3, 10, menos 10 dá 0. Então fica 2 elevado a 0, que a gente já sabe, qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Letra C. Agora com fração, tá? Então fica 10 a menos 2, 1 décimo elevado a mais 3. Aqui dá até para usar esse pedaço aqui, mas não vamos usar aqui embaixo, tá? Então fica 10 a menos 2 vezes. A gente pode inverter 10 sobre 1, que é o próprio 10, e trocar o sinal do mais 3, tá? E aqui embaixo, ó, 0,01 elevado a menos 1. 0,01 é 1 dividido por quanto? Não são duas casas decimais? Então vai dar 100. Tá? Elevado a menos 1. A gente vai já inverter. Então fica 10 a menos 2 vezes 10 a terceira. E aqui embaixo, ó, 100 não é 1 sobre 10 ao quadrado? É. Elevado a menos 1. Troco o sinal também aqui. Eu vou repetir só para a gente poder usar a propriedade tudo junto. Tá? Então fica 1 sobre 10 ao quadrado, fica 10 a menos 2 elevado a menos 1. Potência de potência, multiplica. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então fica 10 a menos 2, 10 a terceira, 10 elevado a mais 2, ou 10 a 2, tá? Então vai ficar, ó, mesma base, menos 2, mais 3, menos 2. Menos 2 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Então fica 10 a menos 1, ou seja, 1 sobre 10 a mais 1, ou se quiser, né, 0,1 também é outra forma de você visualizar, tá bom? Então essas três formas aqui podem aparecer nas situações aí. Bom, vou deixar aqui como um desafio você tentar fazer essa letra D e a letra E. Tentem, pause o vídeo, tenta fazer e ver quanto é que dá, tá bom? Vou botar só a resposta no finalzinho aqui assim, sem desenvolver que nem essas. Quem tentou fazer letra D, fica 10 ao quadrado igual a 100, tá? Só você fazer tudo que a gente fez até agora. E essa aqui? Então vamos fazer essa daqui, que ela está um pouquinho diferente, né? 2 a terceira ao quadrado vezes 3 a quarta, dividido por 3 vezes 2 a terceira ao quadrado. Então bora arrumar aqui, ó. Fica 2, 3 ao quadrado,
Então, dá 2 elevado a quanto? A 9. Vezes 3 a quarta, dividido por 3. Aí, 2 a terceira ao quadrado, potência de potência, multiplica. 3 vezes 2, 6. Então, tá aqui, ó. Aí, repare, eu só posso simplificar, usar a propriedade com a mesma base. Então, é 2 a nona sobre 6, e 3 a quarta, e 3 elevado a 1. Tá? Cuidado para não errar. Então, aqui é 2, 9 menos 6, vezes 3, 4 menos 1. Isso é igual a 2 a terceira, vezes 3 a terceira. Vai ficar 8 vezes 27. 8 vezes 27, 216. Muito bem. Tranquilo, né? Beleza? Eu espero que seja tranquilo, pelo menos. Bom, aqui... para encerrar nossa aula de hoje, está ficando extensa, a aplicação disso é numa situação algébrica qualquer. Tá? Então eu vou fazer a letra A e as outras não são tão diferentes assim, fica como desafio para você. Tá bom? Então, olha, a mesma base A, então letra A aqui, ó, fica A. Como é produto, então vai somar, né? 2n mais 1 mais 1 menos n mais 3 menos n. Repare que se tivesse um negativo antes, aí teria problemas para trocar o sinal, mas só isso, tá? 2n menos n dá 0, né? Que aqui é 1 dá menos 2n mais 2n dá 0. 1 mais 3 dá 5, então fica A elevado a 5. Tranquilo, né? Vamos fazer a letra C e fica B e D para você fazer, tá? Por quê? Porque eu vou usar essa parte aqui da propriedade da divisão, tá? Então, letra C aqui, ó. Fica A, aqui, olha. 2n mais 1, ocorre um produto distributivo aqui, fica 2n mais 2. Como está multiplicando com A, vai somar aqui, ó, 3 menos n. Como está dividindo por A em 1 menos n, então vai ficar menos 1 menos n. Repare que vai trocar o sinal, né? Então fica 2n menos n, menos menos dá mais n. Então, 2n menos n mais n, tá? Isso vai dar 2n. Então, fica A elevado a 2n. Então, 2n menos n, menos menos, mais, né? 2n menos n mais n. Tá bom? Então, vai dar 2n. 2 mais 3 menos 1. O outro aqui, ó. 2 mais 3 menos 1, né? 2 mais 3 menos 1. Então, 5 menos 1, 4. Então, vai ficar isso. Tá bom? Aplicação rápida, direta da potência, e isso só para fundamentar um pouco na situação aí da função exponencial que a gente vai estudar com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.